Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma segunda-feira juntos no programa Direito na Prática. Me chamo Marluce Duarte, sou advogada, especialista em direito imobiliário e inventário, e hoje no programa nós vamos partilhar um assunto bem pertinente, porque eu sempre estou inovando, sempre estou trazendo algo que às vezes vocês mesmos mandam os seus pedidos, às vezes mandam as suas mensagens, então a gente está sempre partilhando. Então, já convido você, a cada um de vocês, a partilhar essa live, a enviar para os seus amigos, a apertar aí nesse coraçãozinho aí, porque quando você aperta no coraçãozinho, o algoritmo já entende que o assunto é interessante, já manda para outras pessoas. Então, já quero que vocês compartilhem aí, que vai ser bem legal esse nosso bate-papo hoje. Já podem também preparar suas perguntas, seus questionamentos, tá? Para que a gente possa fazer hoje o nosso programa bem interessante. Somos nós aqui no estúdio e você aí de casa. O programa só existe porque você está aí na sua casa, deixando que a gente adentre aí na sua casa para poder partilhar conhecimento. Tá certo? Então, hoje vocês vão aguardar um pouquinho aí para vocês perceberem o quanto é importante esse conteúdo que nós vamos trazer hoje. Mas de já, Ícaro, seja muito bem-vindo aí hoje para já anotar as perguntas aí dos nossos ouvintes. Você já está pronto? Boa noite, doutora Marluce. Boa noite ao Diácono Castro, nosso convidado. Boa noite à Valéria, que está na técnica hoje. E boa noite a todos os nossos ouvintes e quem nos acompanha pelo Instagram e pelo YouTube também. Lembrando que o nosso Instagram, para quem nos acompanha pela rádio, é o @marluceduarte.adv e o nosso canal do YouTube é o Direito na Prática, doutora Marluce Duarte. E sim, doutor, eu estou preparado aqui para receber as perguntas dos ouvintes. E você pode mandar no nosso WhatsApp, que é o 82982 17 90 36, e no telefone da rádio, que é o 983221 5971. E você também pode estar mandando as suas perguntas no chat da live do Instagram e do YouTube. Pronto. E o nosso convidado especial, né? O Diácono Castro. Ele hoje, eu não vou falar muito do currículo dele para que eu não possa pecar, vou deixar que ele mesmo fale para vocês, certo? Mas o assunto que nós vamos partilhar hoje é o direito canônico. Na verdade, é mais conhecido hoje, as pessoas também tratam também sobre a nulidade do casamento feito no religioso. Então, as pessoas que desejam ter essa nulidade do casamento vão hoje ouvir passo a passo e as orientações que o Diácono Castro vai trazer para nós. Diácono, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceito o meu convite, para partilhar conhecimento, levar informações verdadeiras aí para os nossos ouvintes. Boa noite, doutora Marluce. Boa noite aos ouvintes do programa Direito na Prática. É uma satisfação muito grande receber o convite para que a gente possa, então, partilhar as questões do direito e, de uma maneira muito especial, o direito canônico naquilo que se refere à nulidade do sacramento do matrimônio. Porque, às vezes, as pessoas casam no religioso com efeito civil. Aí, por uma razão qualquer, um acidente de percurso, fazem o divórcio, mas continuam casados no religioso. Então, justamente, nós temos procedimentos que são necessários para que esse casamento religioso seja declarado nulo e a pessoa, então, pode continuar com sua vida, participando das atividades da igreja, dos sacramentos da igreja, e também se entender que deve casar no religioso, então já tem um documento que o habilite nesse sentido. Pronto. Também queremos agradecer aí a Valéria, que está conosco ali na técnica, nos ajudando a fazer esse programa, viu? Como é maravilhoso. Nós precisamos de uma equipe toda montada para poder levarmos essas informações para vocês. Diácono, né? Como você falou, às vezes as pessoas nem sabem por onde começar.
né? E às vezes as pessoas se acomodam e também não vão buscar o conhecimento de como fazer isso. Às vezes as pessoas dizem, ah, não, mas não tem mais jeito, entendeu? A partir do momento que tem um casamento, faz o divórcio, né? Às vezes a pessoa corre muito para fazer o divórcio, mas na hora de fazer essa nulidade religiosa, a pessoa não busca, né? E aí, como é que essa pessoa pode obter essas informações para poder, então, começar os passo a passo? Porque antes, é, acho que houve algumas inovações, né? Porque antes eu vi que o povo falava muito que tinha que ir para o bispo, que passava muito tempo e que às vezes levava até anos para poder resolver isso. Mas hoje, como tudo vai mudando, né? Então eu acho que hoje nós já temos novidades aí, né, a caminho, ou então já praticando, não é isso? É verdade. O direito canônico ele orienta justamente como que deve ocorrer a nulidade do sacramento do matrimônio. E antes era uma dificuldade muito grande porque as pessoas, esses processos iam para Roma. Então demandavam tempo. Mas a partir de 2015 houve uma reforma no Código de Direito Canônico e em algumas situações o próprio bispo, o arcebispo, ele tem a competência para solucionar esses casos. Aí então o processo ficou mais simples, ficou mais rápido. Não é que essa reforma incentive nulidade do casamento, mas a do matrimônio, mas ela apenas facilita já de uma situação que o matrimônio, do sacramento do matrimônio, ele não deu certo por um acidente de percurso qualquer da vida, e aí então tornou mais sério esse procedimento. Então, nós temos duas situações para esses casos. Nós temos os ritos que foram estabelecidos pelo Código, pela reforma do Código Canônico de 2015, e o rito que é o rito comum, que são os processos mais complexos. Esse aí precisa ir para o tribunal, que é o Tribunal Eclesiástico. Que o Tribunal Eclesiástico aqui ele fica lá na Faculdade Católica do Maranhão, que é o antigo IESMA. Então, lá funciona o Tribunal Canônico, Tribunal Eclesiástico. Então, são aqueles processos que levam um pouco mais de demanda, um pouco mais de investigação. E tem os casos mais simples, que são chamados ritos breves e os ritos documental. Nesse, nós temos uma Câmara Eclesiástica, é nessa que nós funcionamos, fica lá na Cúria, lá na igreja, ao lado da Igreja da Sé. Então, as pessoas elas procuram a Câmara e é orientado como deve proceder. Às vezes não precisa nem de orientação do advogado. A própria pessoa vai e recebe lá um formulário para uma orientação de como é que vai preencher, fazer um requerimento que nós chamamos, canonicamente, nós chamamos de libelo, que na justiça comum é a petição inicial. Certo? Eu estou dizendo isso aqui porque sou professor universitário de Direito, né? Aposentei como desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão, então tem essa prática toda com relação aos processos, principalmente na área de família, em que nós trabalhamos mais de 11 anos como juiz, quando éramos juiz, na vara de família. Então é um assunto que as pessoas procuram lá a Câmara, ela funciona de segunda a sexta, de 8 até 17 horas, e as pessoas, então, tem todo um procedimento como deve ter feito, o requerimento, os passos desse requerimento, e as pessoas vão instruir esse requerimento com os documentos que a própria lei exige, que seriam os documentos os mais difíceis. Mas, no caso específico, na própria igreja em que a pessoa fez O o casamento? casamento, o sacramento do matrimônio, tem toda a documentação. Então, não tem muita dificuldade de conseguir essa documentação, porque já tem um processo de habilitação do casamento, do sacramento religioso. Instrui, e aí nós damos andamento no processo, até a sentença que vai ser assinada pelo bispo, e depois a pessoa, então, recebe uma certidão dizendo, olha, o bispo acolheu o pedido e o seu sacramento do matrimônio foi declarado nulo. Então,
Diácono, a pessoa pode ir tanto na igreja em qual foi realizado o casamento, quanto lá na própria curia, ela recebe um checklist para ela poder se orientar quais os documentos ela tem que se instruir, orientar como é que ela tem que seguir passo a passo ali, a orientação, porque o advogado iria fazer uma petição ali, né, contando o histórico do que aconteceu, os fatos, Sim. né? Então, para poder ir instruindo ali com o direito, né? É, às vezes a pessoa se dirige à igreja, na paróquia, onde ela, né, que ela congrega na paróquia, e o pároco ou o vigário orienta como é que tem que fazer, o que tem que né, procurar a Câmara Eclesiástica, o Tribunal Eclesiástico. E quando vai até a Câmara Eclesiástica, nós temos um modelo de passo a passo de como é que esse requerimento deve ser feito. E nós orientamos nesse sentido, tem que ser orientado. E vai instruir esse pedido, né? Vai dizer o período de namoro, o noivado, quando casou, como foi um pouco a vida a vida conjugal, o que é que não deu certo, não precisa entrar em muito detalhe, só dizer que houve uma incompatibilidade de convivência e com isso resultou então no, no desgaste da vida conjugal. E aí então tem os documentos que são necessários, lá recebe toda a relação do documento, que procura lá na paróquia, e as paróquias hoje são muito organizadas. Elas têm toda a documentação guardada. Quando a pessoa vai realizar, celebrar o casamento religioso, tem todo um procedimento, que é o processo de habilitação. E toda aquela documentação fica na secretaria. Coisa de 2, 3 dias, uma semana no máximo, recebe aquela documentação toda. Agora, quem faz o requerimento, quem faz o libelo, é a própria pessoa. Entendeu? O, o marido, ou a mulher, o ex-marido, ou a ex-mulher. E é necessário, nesse caso da Câmara Eclesiástica, que os dois assinem. Ah, mas não tem um problema de que um não quer assinar ou não quer participar, mas pode dar uma declaração que concorda com aquele que está fazendo o requerimento de que é uma nulidade do matrimônio e que não tem interesse em participar. Porque às vezes, veja, nós que fomos juízes muito tempo da vara de família, toda separação ela deixa muito ressentimento. Sim. Você que é advogada, que deve acompanhar também deve acompanhar o caso dessa natureza. Sou advogada de família e sucessões, imagina. Pois é. Então deixa muito ressentimento, muita mágoa. E são determinados né, ressentimentos que eles se prolongam no tempo. Não é? Quando as pessoas não se gostam mais, tudo bem, resolve o problema. Mas às vezes tem um que ainda gosta, o outro não gosta mais. E esse que não gosta é um eterno, né? Diz, ó, fui usado ou fui usada, me dediquei tanto ao outro e não foi uma ingratidão correspondido, é uma ingratidão muito grande, então às vezes fica esse ressentimento, que às vezes as pessoas não querem mais nem se reencontrar. Isso. Mas tem casos não, que às vezes se separam, né, civilmente, mas às vezes não tem um relacionamento tão bom, mas se suportam, se entendem, compreendem. Então, se assinarem os dois, melhor, mais fácil. Mas um pode assinar esse requerimento, juntando essa documentação, e o outro dá uma declaração que está completamente de acordo. Aí o processo vai e tramita rapidamente. Agora, veja, esses processos hoje, eles têm um tempo de até 90 dias. Porque é a questão da celeridade. Esses ritos que são trabalhados na Câmara Eclesiástica, que é o rito breve e o rito documental. Vou te dar um exemplo de rito documental para ficar bem esclarecido. Às vezes a pessoa vai casar no religioso e convida um padre que é amigo. Isso acontece muito, não é? Sim. Isso. Mas o padre não é daquela igreja. Para ele poder presidir aquela cerimônia, ele precisa de uma autorização por escrito do pároco daquela igreja, daquela paróquia. Se ele não tiver aquele documento autorizando aquela delegação, já é um vício, que é um vício de forma, e esse vício de forma leva, então, à nulidade do matrimônio. E aí você vai me dizer, e o outro caso que não tem, que o padre tem essa documentação?
Mas hoje você vê a facilidade com que as pessoas se encontram e passam a ter um relacionamento, né? Eu sempre digo que hoje o mundo parece um supermercado, um shopping, oferece de tudo. Os relacionamentos são muito fáceis. Então, eu sempre coloco que as pessoas antes namoravam para casar, hoje casam para namorar. E nem sempre dá certo. E às vezes tem casos em que as pessoas se conheceram com um mês, dois, já passam a morar juntos. E é complicado esse relacionamento. Esse relacionamento vai se desgastando com o tempo. E aí é uma das razões pelas quais leva, então, o pedido de nulidade. É muito comum hoje os casais não fazem até acordo verbal, por escrito, de não terem filhos. É um dos motivos que o Código de Direito Canônico estabelece que essa questão do filho ela é importante para a construção da família religiosa, da família católica. E, por outro lado, nós vamos ver que quando o caso o direito canônico estabelece que o casamento é para a vida toda. É por isso que a própria lei da igreja, o próprio direito canônico, estabelece que o casamento ela é indissolúvel. A gente vai buscar as fontes do direito canônico também estão lá nas Sagradas Escrituras. Então, tem aquela passagem que todo mundo conhece, que o homem vai deixar o pai e a mãe, não é assim? Sim, sim. Vai unir a sua mulher, os dois serão uma só carne. Isso. E tem aquilo que o Cristo colocou como a dignidade do sacramento do matrimônio, quando ele diz: o que Deus uniu, o homem não separa. Então, não admite o divórcio. O casamento é indissolúvel. Então, às vezes, esse relacionamento, por uma razão qualquer da vida, não deu certo. Ele parou num determinado tempo, determinado percurso. E aí é uma das razões pela qual a pessoa pode requerer a nulidade do matrimônio. Então, são N casos que serão analisados pela Câmara e que as pessoas serão orientadas para poder, então, resolver essa questão que estava pendente. O que a gente percebe é que não está sendo muito, isso não está muito divulgado ainda essa situação. As pessoas vão lá porque, olha, uma amiga minha amigo, um amigo fez, eu tomei conhecimento, ou então lá na paróquia, numa palestra que foi, né, ministrada, e alguém falou dessa possibilidade da nulidade do sacramento do matrimônio, então buscam, né, solucionar essa situação. Então, veja, mas o que nós temos percebido é que está havendo uma demanda a cada dia, porque as pessoas vão tendo conhecimento. E qual a principal alegação? Além da separação que não deu certo, é que a dificuldade de participar da vida religiosa. Às vezes a dificuldade de ser padrinho, de ser madrinha, às vezes de participar de uma pastoral. Então tem sempre um obstáculo, uma barreira para esse tipo de... E o mais importante, que é fundamental, que a gente às vezes até fica se questionando, não participar da Sagrada Comunhão. Aí vê na fila, na hora da comunhão, muita gente entrando na fila para comungar e a pessoa não vai comungar. Então, a gente vê que é um aperto que a pessoa chega lá e fala assim mesmo, um aperto no coração. Diz, eu estou irregular na minha vida, eu preciso regularizar. E como uma das formas de regularizar? Justamente pela nulidade do sacramento do matrimônio. Diácono, mas assim... Tem uma pergunta aqui, eu achei até interessante, só um momentinho. A pergunta é do Adailton Rocha. É o seguinte, tem um tempo determinado por lei para dar entrada no processo? Não, a hora que a pessoa, porque não tem essa prescrição. A hora que a pessoa entender de se manifestar pela nulidade do sacramento do matrimônio, porque veja o seguinte, talvez a pergunta dele se prende que no Código Civil estabelece que para a nulidade tem um prazo prescricional. Sim. Se eu não me promover a nulidade dentro daquele prazo, então eu vou partir para um outro recurso, que é o divórcio. No direito canônico não tem esse prazo. A qualquer momento que a pessoa entender que deve requerer a nulidade do sacramento do matrimônio, ele é atendido. Então, o Código não traz especificamente essa questão da prescrição do prazo. E nem de tempo para que ele possa requerer?
Não, Não, ele não se tem. divorciou 1 ano, 2 anos, 3 meses. Não tem problema. Aí ele porque não é levado em consideração o tempo do divórcio, certo? Hum, São duas coisas totalmente distintas. É o divórcio, que é o divórcio civil, e a nulidade do matrimônio. matrimônio. Entendeu? São duas situações. Embora que o direito canônico é uma fonte muito forte do direito civil, mas em algumas coisas, né, eles não se comunicam. Uma dessa, por exemplo. Sim, então, Diácono, a minha pergunta, em relação se o esposo der entrada na nulidade, Sim. né? E a esposa, por exemplo, está ali, ou vice-versa, né? E ela não aceitar, né? Não querer ir. Não, mas ela também, ela não quer participar. Mas ela assina o documento, tudinho. Aí só ele receberia a nulidade ou ela também receberia, Não. tendo em vista que é o casal? A partir do momento em que ela não assina o libelo ou a petição, mas ela dá uma declaração que está plenamente de acordo com o pedido de nulidade do matrimônio, que não tem interesse em participar do processo. Quando sai o resultado, que é a sentença atinge o casal. Ah, certo. Então está dizendo que decide pela nulidade do matrimônio contraído por fulano e por fulana, tá certo? Quer Certo. dizer, então ele não é somente para aquele que requeriu, Sim. mas é para o casal em si. Os dois, porque ele rompe. E o que é interessante, volta, porque é nulo. Nulo é aquilo que não, você Sim, sabe sim. que não existe no mundo do direito. Então volta à condição de solteiro e volta à condição de solteira. Aí a razão pela qual pode, se achar conveniente, contrair um matrimônio religioso. É. Porque eu pensei que cada um dos dois teriam que requerer, né? Tanto faz ele ou ela, né? Se fosse só um que fizesse o requerimento, o outro também tinha que fazer depois. Mas aí você está dizendo que a sentença atinge os dois, Os dois têm independente de quem de requerer. quem requeriu. Ah, Então, acho que isso, porque a pergunta, tem uma pergunta aqui da Gabriela, que ela fala assim, doutora, já tenho 7 anos de divorciado e já tenho outra família e filhos, mas o meu ex não quer a nulidade. Tem algo que eu posso fazer? Desejo me libertar por inteiro Tá, dessa tem. situação. Tem algo que pode fazer. Se de tudo ele não quiser aceitar, ou concordar, lá, assinar, ou dar uma declaração, é aí a Câmara, que vamos fazer um paralelo com a Justiça Comum. A Câmara é como se fosse uma vara, sim. certo? Então, a Câmara ela não tem competência para processar e julgar aquele caso. O que se faz? Nós encaminhamos esse pedido, todo instruído com documento, para o Tribunal Canônico. E o que é Tribunal Canônico? Que é o rito é diferente, que é um rito mais complexo, certo? Que a gente chama do rito comum. Vai citar essa pessoa que não quis se manifestar, e aí o processo corre normal, como se fosse, fazendo essa analogia, da justiça comum. Cita, se ele não vier, vai o processo continuar, e lá ao final vai sair uma nulidade. Agora, nesse caso, que é da Câmara, que é um rito breve, vamos admitir que é um rito sumário, tá certo? Então, aí é necessário a assinatura dos dois ou a assinatura de apenas um com a declaração do outro. Que nós temos muitos casos de declaração. A pessoa diz, eu estou totalmente de acordo, mas eu não quero participar do processo. Mas o que foi resolvido, eu concordo. Concordo. E aí, então, o processo vai, então, normal. Doutor, Né? é como se fosse, na verdade, os dois seriam uma espécie de um acordo, né? Então, fizeram um acordo, é um rito breve, Isso. é mais seguro, não é nenhuma questão de mais segurança, mas mais ágil. Mais ágil. E Mas isso, vamos fazer um paralelo, você que é advogado nessa área também de família. Aí o que vai para o tribunal, que é mais complexo, é fosse um divórcio litigioso. E quando você faz, por exemplo, um divórcio consensual, o que você faz? As duas partes assinam, pode ser até o mesmo advogado, vão lá uma vara de família, tem a audiência, o juiz vai apenas homologar sim, aquele pedido. Porque, na verdade, ali não existe partes, existe parte quando tem conflito. Existe apenas interessados. Então, é mesmo essa mesma analogia.
Então, vai lá, os dois assinam, ou uma da declaração, e aí, então, a sentença vai ser uma sentença homologatória. Homologatória declaratória. Homologa o pedido e declara que aquele ato religioso não existiu. Por essa razão, considerado nulo. Resolvida a situação do casal. Pronto. E o outro também precisa de edital? É publicado no No edital? outro precisa, né? É um rito que é diferente, mais complexo, é um rito exauriente, que esgota todas Seria uma as fases do notificação processo. através de cartório Ou através e de uma. cartório, ou através do IAR, do correio, ou até mesmo pelo Zap da vida, então pode fazer esse tipo de coisa. Hum. Certo? Então, é uma outra realidade, é uma outra situação. Pronto, sendo pelo WhatsApp, né? Porque hoje em dia já existe também essa comunicação pelo WhatsApp. Certo? Você que E esteve aí, lá segunda-feira, não foi sim, segunda-feira? Que foi acompanhando lá uma pessoa, não sim, é? E viu como é que é a instrução. Naquele dia que você foi, aí nós estávamos vivendo a parte autora, não foi isso? sim. E aí E com as as testemunhas? testemunhas. Porque ele parece que não foi. Eu estou lembrado ou não? Foi, ele foi Ele quando eu foi. cheguei, ele foi primeiro. Ah, foi isso Quando eu mesmo. cheguei, ele já estava Já havia dado, finalizando o prestado o depoimento dele. depoimento. Então, e ali, veja, como foi você que estava acompanhando como advogado, o que que a gente fez? Aproveitou para você fazer as últimas Alegações finais. alegações, entendeu? Quer dizer, a última defesa. E como, por coincidência, a defensora do vínculo, como é que a gente chama a defensora do vínculo? É uma defensora, é uma advogada que ela não defende nem o ex-marido ou ex-mulher, mas ela defende o casamento. Ela Sim. depende do matrimônio, defende o matrimônio, para saber se, na verdade, aquele matrimônio ocorreu com algum vício ou não. Ela defende isso aqui. E aí aproveitamos também e colocamos para que ela apresentasse o parecer. Aquele processo que deveria levar mais ou menos uns 30, 40 dias, ele acabou naquela mesma hora. Isso. Veja como é que foi interessante, entendeu? E nós tínhamos naquele dia 3 advogadas, 4 advogadas, com mais a defensora do vínculo. Quer dizer, a Câmara esse dia estava completa. Né? Excelente, muito bom. Outra pergunta. Então, doutora, eu tenho aqui uma dúvida. Acho que volta mais lá para o início do programa, né? Da Kátia, eu acho que ela entrou agora, ela pergunta, Diácono, eu e meu esposo somos muito amigos, já temos 14 anos de divorciado. Ele já tem outra família, filhos, e o meu maior desejo é buscar a nulidade, mas não sei por onde começar. Pois é, aquilo que nós falamos no início aí do programa, né? Aí procura a Câmara Eclesiástica, que fica lá na Cúria é lá na igreja, ao lado da Igreja da Sé, Dá certo. certo? E lá procura a chancelaria, e lá a Câmara funciona na chancelaria da Arquidiocese, e lá recebe todas as orientações, os formulários que são necessários, e é fácil então de ser conduzido o processo. Como é o nome dela? Um momento. Kátia. Kátia Fernandes. Olha aí, viu, Kátia? Bem tranquilo. Como o Diácono acabou de falar também, eu participei disso aí nessa semana passada, e é um processo bem rápido, e como você mesmo disse, que o seu desejo é você se libertar. Então, passe lá, você vai pegar um checklist com toda a documentação que você vai precisar, buscar lá na igreja onde foi feito o seu matrimônio, e você vai estar realizando e vai estar libertada, né? Vai poder contrair um novo relacionamento, um novo casamento aí, se desejar, ou então ficar livre, como você disse, quem sabe é uma pessoa aí que também, né, queira receber o corpo de Cristo e às vezes É, esteja impedido exatamente por conta disso, né? Como você disse, não pode, vai para ver a fila da comunhão e não pode entrar. então veja que a Kátia está colocando, ela está 14 anos separada, E, né? não, Sim. é? E o Divorciada. esposo dela já tem, o ex-esposo já tem Já outra tem uma nova família, família. já tem filhos. Só que ela continua casada. Casada no religioso. Isso. Ela não está mais casada no civil. Porque todos nós sabemos que o divórcio ele rompe o vínculo do casamento civil. Mas ela continua casada no religioso. Então precisa, se for o caso, resolver essa situação. E não é uma situação bem complicada. Diácono, mas hoje a busca por essa nulidade, você acha que cresceu depois dessa mudança ou ainda as pessoas ainda estão sem essas informações? Precisa ser mais um pouco divulgado nas paróquias, né, na pastoral familiar,
no Encontro de Casais com Cristo, que tem aqueles, né, então, aquelas palestras para os casais, a preparação para noivos, né, às vezes até Sim, pessoas que já sim. casam, já são casados no religioso ou convivem e fazem aqueles casamentos comunitários na igreja. E aí a divulgação vai sendo de um para o outro, né? Isso, Dentro dos familiares, pois né? é, e aí então precisa um pouco mais de. Mas mesmo sem essa divulgação, o que é que a gente tem percebido? É que a demanda tem aumentado, certo? E isso é interessante que as pessoas querem resolver a situação. Nós temos vários casos que a gente poderia, nesse período de um ano que nós estamos assessorando lá o arcebispo de São Luís, é colocar como exemplo. Uma senhora foi lá, também estava na mesma situação da Cátia, talvez não tivesse esse tempo de divórcio. E ela diz: eu já tenho outra família, meu filho já tem 7 ou 8 anos, já fez a primeira comunhão, ele vai para a fila da comunhão, eu não vou e ele me cobra. E ela sente, ela dizendo, isso são palavras dela, um aperto no coração muito grande, porque não pode comungar. Então, o dia que ela recebeu o documento dizendo que o sacramento do matrimônio dela havia sido deferido pela nulidade, ela entrou numa emoção, com um choro muito grande, porque parece que ela se libertou de alguma coisa que aprendia, né? Então, são essas satisfações que as pessoas recebem quando tem o resultado satisfatório, o requerimento deferido. Outra coisa que me chama a atenção, Diácono, essa nulidade, ela só pode ser uma vez, ou de repente, vamos supor que a Kátia, dando seu exemplo, né, é uma pessoa que já é divorciada e depois vai contrair um outro relacionamento e aí casa, né, pede a nulidade, como foi a minha cliente, por exemplo. Aí recebe a nulidade, casa novamente e daqui a 3, 4 anos, 5 anos como foi o Tá? caso, e aí não deu certo novamente. Ela pode requerer novamente a nulidade? Pode, com uma condição. Aí ela, para ela fazer o novo sacramento do matrimônio, ela vai ter que ter uma dispensa do bispo. Aí o bispo vai dar um documento dispensando que ela já tem já teve uma situação anterior. Aí o bispo fornece esse documento, aí resolve a situação dela. Entendeu? Isso é São interessante. chamados de dispensa, canonicamente de dispensa. Agora, deixa eu lhe dizer como é que para a pessoa ficar mais, né, inteirada da situação, do processo. Então, quando dá a entrada, nós vamos marcar um dia para as pessoas irem lá, certo? Aí nós vamos ouvir as partes, as testemunhas, aí pronto. Aí fechou aquilo que era mais difícil, na instrução do processo. Aí encaminhamos todo esse processo para a defensora do vínculo. Ela vai analisar tudo aquilo que foi colocado no requerimento, que é o libelo, vai ler, vai fazer uma análise da declaração das partes, ou então da declaração daquele que não quis ir lá, mas deu uma declaração concordando. E a declaração das testemunhas. Ela faz um parecer. Esse parecer volta, aí nós fazemos um relatório, que é uma sentença, levamos para o bispo, o arcebispo. Aí o arcebispo analisa e vai verificar todos os dados que foram colocados ali. A gente discute lá com ele, mostra os pontos, ele vai questionando, vai perguntando, altera alguma coisa ou não, quando necessário. Então, ele deferiu, aí é expedido uma certidão de nulidade do sacramento do matrimônio. Então, esse todo é o procedimento. Essa certidão é como se fosse a sentença. Essa certidão é como se fosse a sentença averbada. Ah, certo. Não tem, às vezes, não faz o Sim, divórcio? sim. Aí, esse divórcio não tem que averbar, a pessoa não recebe um outro documento, que é Isso. de divorciado ou de divorciada. Então, é mais ou menos fazendo essa analogia nesse sentido. Certo? Que as pessoas, então, usam. E com aquele documento, leva na paróquia, apresenta para o pároco, e aí, então, dependendo da circunstância, faz, então, a confissão, participa da atividade normal da igreja, com comunhão, participando das pastorais, vida sacramental normal. Sim. Diácono, tem uma situação em que a pessoa, por exemplo, já tinha dado entrada, né, nessa nulidade, e aí depois, quando foi no meio do caminho, a pessoa, acho que
perdeu os documentos, tudinho, perdeu o processo que ela tinha começado, né? Esse processo, quando ele é parado lá, que eu acredito que foi na época de muito, quando estava demorando mais ser reconhecido, né? Segundo ela, Talvez antes de estabelecer foi em essa 2000, reforma do código. mas Porque foi o em código. 2023 que ela deu entrada. Ela deu Então já, entrada no início de 2023, pois é, então já foi após a reforma do código, que o código, a reforma é de 2015. 2015. Pois é. Então, esse processo que você está E dizendo, aí perdeu aonde? isso aí, eu não sei precisamente onde ela se perdeu, né? Eu só sei que ela parece que voltou para buscar essas documentações, para dar continuidade e não conseguiu mais. Porque, veja, se esse documento, por uma razão qualquer, não sei onde é que perdeu, e ela precisa instruir aquele requerimento, né, aquele libelo, com documento, porque os originais ficam na secretaria da paróquia, onde foi feita a habilitação, onde casou, onde fez o sacramento do matrimônio. Pode pedir uma segunda via. Pronto, aí Certo? ela só faz um requerimento solicitando a documentação para poder saber onde que realmente parou, para ela poder dar continuidade ao processo, né? Pois é, porque eu acho muito difícil o processo desaparecer assim. Não tem razão para desaparecer. Mas vamos admitir que em algum lugar ele, né, não existe mais. Então pode refazer a documentação todinha, porque é fácil de pegar a documentação na paróquia e continuar com a instrução. Tem uma outra situação também de uma outra pessoa que ela até me mandou uma mensagem que ela foi trocada, né? No meio do caminho também ela já é divorciada também e o relacionamento dela no meio do caminho parece que a pessoa ficou com um amigo da família, né? Trocou. E aí ela queria saber assim, como o senhor já até falou, que não tem um tempo determinado, Sim. né? Então ela pode ir, porque o dela tem parece que 6 anos, Ah, já que ela já. é um tempo razoável que contempla essa situação que é resolvido pela Câmara Eclesiástica, que por isso chamado breve, um tempo breve. O código não estabelece um tempo X determinado, 10 anos, mas um tempo breve. Então, 6 anos é um tempo razoável que leva, então, a essa situação. Não importa se ela foi deixada por uma outra mulher ou foi Ufa, deixada por um homem. sim. O importante é que a vida conjugal não deu certo. E não precisa, na hora de fazer o libelo, o requerimento, nem entrar em certos detalhes, porque a outra pessoa que também vai assinar pode não concordar, certo? Então a gente orienta da maneira mais suave, mais diplomática possível, para que não dificulte a vida do processo. E é E bom. resolve a situação. O importante é resolver a situação. O que era o mais difícil já foi feito na justiça comum, que era o divórcio, que tinha bens para partilhar, tinha filhos para guarda, tinha pensão de alimento, não é? Lá não tem nada, essa situação não se discute mais. Então, por isso que não adianta colocar tanto, né? Fulano foi Empecilho, culpado. Porque, dificuldade. veja, a relação matrimonial, ela é plurissubjetiva. Quer dizer, depende da vontade, subjetivo do querer, da vontade de cada pessoa. Então, se as pessoas namoram, noivam, casam é porque querem, né? Ninguém é obrigado a casar, a lei nem permite isso. Nem a lei civil, nem a lei canônica. Então, se o casamento desgastou por uma razão qualquer, aí tem gente que diz assim, não, mas eu não fui culpado. Foi, porque contribuiu. Talvez não tenha contribuído tanto Uhum. para que aquela situação ocorresse, mas teve uma parcela de contribuição. Vamos admitir uma parcela pequena de contribuição, mas os dois têm uma certa culpa na construção da relação matrimonial e na dissolução da relação matrimonial, conjugal, certo? Então ninguém está exime de culpa. Há uma certa época, as pessoas dizendo, não, eu quero me divorciar porque eu quero mostrar para meus amigos, ou minhas amigas, minha família, de que eu não fui o culpado. Mas por que aconteceu? Tudo que se faz na vida tem uma razão, tem uma causa, né? Então por que o casamento não deu certo? O que foi que aconteceu no percurso aí desse caminho que contribuiu por um ou por outro?
Então, essas coisas vão se somando e não são às vezes resolvidas, porque nem sempre tem um diálogo saudável em casa entre o marido e a mulher, e chega um determinado momento que a coisa estoura, Sim. entendeu? Então, os dois sempre têm uma parcela De culpa. de Não culpa adianta a nessa pessoa história. ficar aí, isso é verdade. Às vezes a pessoa fica se eximindo e fica só colocando que a culpa é no outro, a culpa é no outro, e às vezes a própria culpa está na própria pessoa mesmo que fica jogando do que é do outro, que é do outro. E isso, o interessante é como você falou, que nem se entra muito nesses detalhes, né, de quem é a culpa, de quem não é a culpa. Desde que leva os documentos e que já faz esse tempo, não vai fazendo, não precisa muito Resolve o detalhe. problema. Resolve, Importante é porque às vezes quando você vai mexer naquela ferida ali, aí acaba que a coisa fica pior. Então, já passando por cima daquilo ali, já levando só a documentação, não precisa ir em tantos detalhes, que aí resolve com mais porque a facilidade. separação na vida conjugal, como você colocou, uma palavra que é muito pertinente, deixa feridas. Às vezes a ferida sara, mas a marca fica. Sim, E às vezes, quando retoma aquela situação todinha, aquela marca ela vai voltar. Aquela exatamente. cicatriz ela vai voltar então a se tornar uma ferida. Então, para evitar esse tipo de situação, é que se procura orientar da melhor maneira possível para não ocorrer uma situação dessa. Exatamente. Dessa É, forma mesmo, eu trabalho com direito de família, sempre tentando, né, nesse ponto. doutora, a gente tem uma situação aqui, ó, onde a pessoa pediu para não ser identificada. É o seguinte, ela disse que o esposo dela trocou a relação, né, deles, o ex-esposo dela, no caso, trocou a relação deles dois por uma amiga, né? Que era amiga, no caso, né? E faz uns 3 anos que eles já moram juntos. E ela disse que eles já se divorciaram. Ela pergunta se ela pode pedir a declaração de nulidade do casamento com base nessa situação e quais os argumentos ela poderia usar. Pois é, então aí então, um argumento é esse, que foi uma infidelidade conjugal, extraconjugal, né? E aí, então, esse é um argumento. E vai ver também no relacionamento como foi que o namoro deles aconteceu, o namoro, como foi o início da vida conjugal, se foi sempre uma vida conflituosa ou não. Quer dizer, é uma soma de fatores que nós vamos orientar para poder, então, chegar a uma solução. Como é o nome da... Ah, não, a pessoa não se Não, ela não identificou. pode identificar. Então, na verdade, é você que não se identificou. É o certo é você ir realmente lá na Cúria, é você ir lá pegar a documentação se você realmente tem interesse nessas informações, né? E aí, pronto, você vai pegar toda a relação, você vai ter uma pessoa que vai te atender lá muito bem, inclusive, e aí você vai receber todas essas orientações e vai acabar tendo êxito aí no seu objetivo. A outra, Ica. Doutora, a gente tem 10 minutos, né? E eu deixei essa pergunta aqui, no final, que ela tem em relação com seu trabalho, no caso. Ela fala que comprou uma casa com o esposo pela Caixa, mas só pagou, mas só ela pagava, até porque a renda dele era muito baixa. Ele faleceu e os filhos, né, que ele tinha antes do casamento deles dois, querem tirar a casa dela para poder vender. E ela ainda diz que ainda paga as prestações, o que ela deve fazer nessa situação. Como é o nome dela? Ela se Maria, identificou? Maria, É, Maria Silveira. Maria, é o seguinte, o fato de você e o seu esposo, de você ter comprado o imóvel e seu esposo ter uma renda menor que a sua, mas ele vai receber igual a você, né? Ele contribuiu para que esse imóvel fosse dos dois, mesmo que só você esteja pagando, mas ele também contribuiu, porque quando se trata de renda do casal não independe do que o casal está fazendo com a sua renda. Pode ser que o casal você esteja pagando a prestação, mas o seu companheiro pagava a conta de luz, pagava a conta de água, pagava a alimentação. Então, a renda é dos dois. Então, esse pagamento, esse valor seria dos dois, certo? Outro fator, você disse que os filhos, né, anteriores estão querendo ficar com o imóvel. Os filhos têm direito, né? Eles têm direito na parcela que couber a eles, porque eles são herdeiros necessários do seu esposo. Né? Contudo, para que você não possa ficar sem o imóvel, você pode instituir nesse bem o direito real de habitação. Você vai gravar na matrícula do imóvel
o direito real de habitação, gravando na matrícula do imóvel o direito real de habitação, porque se for o único imóvel que você tiver e foi esse o imóvel que vocês moravam junto, você tem direito. E gravando esse direito real de habitação, pronto, enquanto você tiver vida, você vai continuar morando no imóvel. E os herdeiros deles vão aguardar até você desistir ou vender, entendeu? Mas o direito vai ficar gravado na matrícula do imóvel e você vai continuar morando no imóvel que era do casal, tá certo? Temos mais ainda. Não. Tem quantos minutos? Tem Eu não estou 7 conseguindo olhar ali. 7 minutos. Pronto, então, Diácono, nós já estamos finalizando. Quero aqui agradecer aí imensamente essa sua participação. Foi maravilhosa. Eu tenho certeza que muitas pessoas aí conseguiram tirar suas dúvidas. Muitas pessoas conseguiram, talvez, perceber, até porque o senhor sabe a nossa rádio educadora, o quanto que ela é da paróquia, o quanto que ela vem aí em diversas cidades aí do interior. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas estão nos ouvindo e que muitas pessoas conseguem saber e às vezes até, poxa, perceber que às vezes pensava que era tão difícil e encontrou uma solução aí que é bem mais fácil, bem mais rápido de buscar essa nulidade. Então, eu quero agradecer de coração aí o seu sim e lhe convidar que futuramente eu trago você de novo outras vezes. Tá certo. Eu que agradeço, né, que é uma forma da gente divulgar todo esse trabalho. Divulgar no sentido não que as pessoas tenham conhecimento para buscar uma solução da situação em que vive, a situação em que se encontra, de como resolver determinados problemas que às vezes fica dificultando, às vezes dificulta a participação como na vida religiosa. Então, nós agradecemos o convite e colocamos à disposição para qualquer debate, qualquer esclarecimento. E parabenizar pelo programa. Obrigada. Nós que somos da área de direito, fomos juízes e desembargador durante 37 anos, e damos aula também de direito na faculdade. Então, é um assunto que mexe muito com a gente. É muito interessante. Então, está no dia a dia da nossa caminhada. Muito obrigada. Por isso, Diácono, que esse é o meu propósito, é de levar informação ao meu público, levar informações verdadeiras, distribuir conhecimento, porque o conhecimento não adianta você ter o conhecimento e guardar só para você, Sim. que ele não é interessante. O conhecimento você tem pessoas que têm não sei quantos diplomas lá colocado na parede e não coloca em prática. Né? O que adianta aquele conhecimento ali estar só com aqueles diplomas ali na parede? Ou então a pessoa está ali cheio daquele conhecimento, mesmo o conhecimento técnico ali, mas não divulgar, não partilhar com outras pessoas. E é esse o meu objetivo, é partilhar conhecimento com o meu público. Entendeu? Então, quero agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco, que partilharam aí e podem também levar essas informações aí na paróquia onde você está, para os amigos, para os familiares, as pessoas que desejam buscar essa nulidade. Se quiserem mais informações, podem entrar em contato comigo no meu WhatsApp no 982179036 e vamos fazer uma corrente de informações para que outras pessoas possam também buscar suas nulidades, que às vezes já estão anos divorciados e não sabem como fazer. E aí não recebem o corpo de Cristo. E isso é que é maravilhoso. É ver as outras pessoas estar na fila da comunhão e a pessoa não poder, né, estar na fila da comunhão, não poder participar. Né? Então, que nós possamos fazer essa corrente e estar todo mundo juntos aí para divulgar. Meu muito obrigada a cada um de vocês e até o próximo programa, na próxima segunda-feira, com o programa Direito na Prática. Aí eu quero fazer uma observação, que em maio, né, já vou começar a divulgar a partir de hoje, que a partir de maio nós estaremos com o programa às 17 horas. Não vai mais ser às 18, como está atualmente, mas passará a ser às 17 horas, tá bom? Então, a partir de maio, nós estaremos às 17 horas. Meu muito obrigada.